Bom dia, quarto ano. Coisa boa estarmos juntos mais um dia, né? Hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, né? Hoje nós temos aí uma temática bem interessante a ser tratada pela capa da nossa aula hoje, né? Pelo que a gente já percebe que tem alguém escrevendo, né? Então, bora simbora. Hoje a atividade de língua portuguesa é o seguinte. No dia 25 de julho, se comemora a profissão de escritor. E no dia 26 de julho, comemoramos o Dia dos Avós. Sendo assim, uniremos essas duas datas tão especiais e criaremos uma história que tenham como personagens um vovô ou uma vovó. E pode ser os dois também, certo? Lembre-se, toda história tem começo, meio e fim. Iniciamos um parágrafo com espaço, né? E letra maiúscula. Se atente nos detalhes, né? Lembre-se também que nós já aprendemos a usar o ponto, né, o travessão e os dois pontos, né? Travessão sempre indica quando um personagem vai falar e os dois pontos avisa que aquele personagem vai falar. Certo? Então, hoje, a atividade de língua portuguesa é você criar uma história, é você escrever uma história, né? Em que na sua história apareçam aí como personagens um vovô, uma vovó ou os dois, certo? Aqui eu deixei espaço para o título, deixei espaço aí para que vocês possam escrever, né? E concentre-se e capriche aí. Criatividade é tudo. Bora lá. A nossa atividade depois, as duas, tanto a matemática como geografia, utilizaremos os nossos livros didáticos, certo? Deixa eu já pegar aqui o meu de geografia. Gente, eu tô com tanto livro aqui. Peraí. Vamos lá, já peguei meu livro de geografia, abram aí na página 14 e 15, que é a que nós faremos hoje, tá? E aí diz assim, limites com diferentes demarcações. A demarcação de limites pode ser feita com base em referências naturais, como rios e montanhas, e também em construções humanas, como estradas e pontes, ou seja, o que nós chamamos de fronteira, né? Entre um estado e outro, entre um país e outro, né? Pode ser natural, uma montanha, um rio, né? Ou pode ser também através de construções humanas, como nós temos aí uma placa dizendo aí divisa de território Brasil e Paraguai. Os limites também podem seguir linhas imaginárias, indicadas apenas em mapas. Essas linhas são definidas pelos governos por medições e cálculos, tá? Bem realizadas. Aí aqui nós temos o Rio Uruguai, que é um limite natural entre os dois estados brasileiros, Santa Catarina, na parte inferior da foto, e Rio Grande do Sul, na parte superior da foto. É também o limite entre dois municípios, Chapecó, também Santa Catarina, e Faxinalzinho, Rio Grande do Sul. Então, aí nós temos aí um rio, que é aí uma referência natural, tida como referência aí de divisas, né, de território. E como eu já havia sinalizado, né, falado para vocês, tem uma placa de sinalização mostrando aí a divisa entre os territórios do Brasil e do Paraguai, que é aí através de construções humanas, então uma placa, certo? Vamos lá para a questão 4 aí. Observe os limites do município de Jatobá do Piauí no mapa a seguir. Então, aqui, olha só, nós temos algumas linhas, né? Uma roxa, uma vermelha, azul. E aí, olha só, na legenda, nós sabemos que o vermelho é a estrada, o azul é o rio, a linha roxa é uma linha imaginária e onde tem aí, né, a linha limite, né, do município.
Que cor foi utilizada para demarcar os limites desse município, determinado por linhas imaginárias, né? Olha aí como é que está na legenda. A linha imaginária ficou que cor? Aí vocês vão colocar aqui. Muito fácil. Bora lá para a página 15. Lendo mapas. Os mapas podem conter diversas informações. Limites entre territórios, localização de cidades, né? Das cidades, desculpa. Áreas ocupadas por florestas, entre outras. Os mapas têm uma linguagem própria, que só pode ser entendida quando aprendemos o significado de seus elementos. Então, os mapas possuem elementos. Observe o mapa abaixo e depois converse com os colegas para responder as questões. Então, aqui, primeiro nós temos o título, né? Que responde aí o que, onde e quando, né? Então, olha lá, regiões turísticas, fica lá em Mato Grosso do Sul em 2016. Depois vem a legenda. A legenda é muito importante para a gente entender o mapa, porque aqui vai ter símbolos, cores, né, indicação mostrando o significado de qualquer um. Para entender um mapa sem legenda é praticamente impossível. Então, temos o título, que responde aí as questões onde, né, o que e quando. A legenda, que é fundamental para que a gente possa entender o que está ali no mapa, inserido no mapa. Temos aqui o localizador, que fornece, né, a referência mais ampla da posição geográfica do território representado. As coordenadas geográficas, né, que são as linhas imaginárias, traçadas sobre a superfície da Terra para orientação espacial. No caso, aqui está até mostrando o Trópico de Capricórnio, que é uma linha imaginária que se usa para fazer aí esse tipo de orientação espacial. As rosas dos ventos, que nós já estudamos anteriormente, né? Que aí são os pontos cardeais, auxilia na orientação espacial, indicando a direção dos pontos cardeais no território apresentado. A fonte, que sempre é, né, onde foi encontrado, né, esse mapa, né? É uma referência. Aqui no caso foi no Ministério do Turismo, e aí tem o endereço eletrônico onde ele está disponível. A escala representa a relação entre a medida de um território representado no papel e a medida real na superfície terrestre, tá? Então, olha só, o estado de Mato Grosso, né? Ele está marcando aqui 130 quilômetros, né? Mas lembra que aí é uma referência que ele faz entre o que está sendo apresentado e o real. E aqui nós temos 3 questões para responder. Qual é o assunto abordado no mapa? Como você descobriu isso? Então, aqui na primeira são 2 perguntas. 2. Quantas regiões turísticas existem nesse estado? Verifica a legenda que está lá dentro. De qual região turística a capital desse estado faz parte? Também ler e compreender, né? Entender aí a leitura das imagens. Vou deixar vocês resolverem. Então, a parte de geografia também tranquilinha, né? Muito fácil. Vamos agora para a matemática. Em matemática, hoje nós vamos fazer a página 62, né? Deixa eu ver aqui. Isso, 62 e 63. E aí vai ter aí representação de figuras não planas, que eu também falo para vocês que tem o nome de sólidos geométricos, tá bom? Então vamos lá. Observe a sequência de desenhos que Sandra fez para representar uma figura geométrica não plana na malha pontilhada e responda as questões. Então, a Sandra, ela utilizou uma malha pontilhada, uma folha pontilhada, para desenhar um cubo. Então, olha lá, tudo começou com um quadrado, e aí ela fez um quadrado um pouco mais embaixo.
usando os pontinhos da folha para que essa figura geométrica ficasse bem certinha, né? Foi o primeiro, o segundo e o terceiro passo até concretizar o desenho todo do cubo. O desenho que Sandra fez no primeiro passo lembra qual figura geométrica plana? Tia Rosângela acabou de falar. O desenho do terceiro passo lembra qual figura geométrica não plana? Também Tia Rosângela acabou de falar. Tá fácil. Observe o que Sandra está falando. Podemos usar a representação de figuras geométricas não planas em malhas para contar os vértices, as arestas e as faces dessas figuras, né? Então, o desenho nas malhas, né, pontilhadas aí, né, ela ajuda, né, o estudante ou o designer ou o engenheiro, ou seja lá quem for, né, a fazer aí a contagem desses vértices, a contagem das arestas, ter a dimensão dessa figura, né? E aqui vai ter aí essa figura, que é o cubo, uma figura não plana. E aí você vai dizer aqui quantos vértices tem, quantas arestas tem e quantas faces tem, né? Lembrando que nós já estamos, né, já vimos, né, a questão dos vértices e das arestas e das faces há uns 4 vídeos atrás, nós estamos vendo. Então, por isso, hoje, eu não fiz ali o desenho do slide, porque vocês já viram, né, já sabem, já estão acertando os exercícios, então não vou colocar. Mas dúvidas tem aqui no livro, indicando o que é face, o que é um vértice e o que é uma aresta, tá? 3. Classifique em verdadeiro ou falso cada informação sobre a figura representada na malha pontilhada abaixo, corrigindo as afirmações que sejam falsas. Então, repare que não é uma pergunta, é uma afirmação. Então, nós temos 4 frases afirmando algo sobre essa figura geométrica. Cabe a nós dizer se é verdade ou se é uma mentira, e se for uma mentira, qual é a verdade, certo? Eu não vou ler, porque se eu ler, eu vou dar a resposta. Então, vocês vão fazer a leitura, vão interpretar e vão responder, certo? No 4, é a atividade que eu achei mais legal, porque você vai ter que seguir as instruções da Paula para descobrir a figura geométrica não plana representada. Depois escreva o nome dessa figura. Então, olha lá. Use uma régua para ligar os pontos A com B. A com D. Tem que seguir exatamente o que a Paula está dizendo aqui, ó. A com B. Depois A com D. A com C. B com E. B com C. E com D. E com F. F com D. E F com C. Eu fiquei curiosa para saber. Eu vou resolver aqui no meu caderno. Vamos de novo. Olha lá. A com B. Eu vou fazer aqui sem régua, porque eu já tenho bem a noção do traço, mas você faça aí a régua, tá? A com B. A com D. Vamos ver. A com D. A com B. A com D. A com C. B com E. B com E. B com C. Eita, tá ficando difícil. B com C. E com D. E com F. F com D. E F com C. Ah, eu já descobri qual é a minha figura.
Você vai fazer, vai descobrir e vai colocar aí embaixo. Gostei dessa atividade, bem legal. Então, em matemática, hoje nós também só faremos essas 2 páginas, tá? Assim também como geografia, 2 páginas, bem super fáceis, né? E nós teremos aí uma missão de escrever um texto, criar uma história, onde tenha aí como personagens vovô, vovó ou os dois, certo? E tia Rosângela, mas ela tá falando que é o dia do escritor e o dia dos avós. O dia dos avós, os avós vão ser personagens. E o escritor? O escritor é você escrevendo a história, minha gente. Entenderam? Entenderam a sacada? Muito bem. Pessoal, sem mais delongas, por hoje é só. A nossa aula hoje tá muito fácil. Mais fácil que pirulito, mais doce que pirulito. Então, até amanhã, meus amores. Fiquem com Deus. E façam também o trabalho colaborativo, tá? Tá ficando uma graça lá o nosso livrinho de receitas, tá? De remédios caseiros, tá ficando muito legal com a participação de vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.